Quero, nessa segunda palavra, falar um pouquinho sobre relacionamento com filhos. E não tem como nós falarmos de relacionamento com filhos sem falarmos de que tipo de pais nós somos. Eu estava orando essa semana, nós temos uma sala de oração lá na igreja, e eu fui para essa sala de oração por causa de vocês também. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra, eu quero uma palavra, vim trazer lá para aqueles irmãos lá de Morama. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, fui bastante ministrado por ela. O meu propósito nessa hora é ser um canal de Deus para trazer a palavra ao seu coração e para você também ser muito abençoado. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Acharam? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje eu lhe ordeno. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Agora nós vamos para o capítulo 28, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 28, verso 4, a primeira parte do versículo. Deuteronômio 28, verso 4. Em Deuteronômio a gente sabe que temos aqui as bênçãos, resultado da obediência. Deuteronômio, parte A do versículo 28, 4, fala assim, ó, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Fala comigo, os meus filhos serão abençoados. Mais um versículo, um texto lá em Salmo, capítulo 128. Salmo 128, versículo 1 até o verso 3. Salmo 128, do verso 1 ao 3, fala assim, ó. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira, ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor, para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Deixa eu fazer mais uma oração. Pai, por favor, mais uma vez eu peço que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor fale aos nossos corações. Tua palavra é viva, Tua palavra nos alimenta, Tua palavra nos instrui, nos dá direção. E em nome de Jesus, fale no meu coração, como o Senhor ministrou essa semana, e ministra o coração de cada pai, de cada mãe, de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. Sei que essa é uma palavra para os pais. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Aqui, obrigado. Quantos não são pais ainda? E essa é uma palavra para você também, porque um dia você vai ter. Amém? Eu sempre quando ia na igreja, que tinha uma palavra que era para pais, que era para casais, e eu ainda não era casado, não tinha filhos, eu sempre falava assim, vou aprender, para quando chegar a minha vez, eu não errar. Né? Às vezes a gente tem que aprender com o erro dos outros. E aí eu via as pessoas às vezes falando dos erros, eu falava, esse é o tipo de erro que eu não posso cometer. Eu sempre tive isso, desde quando eu cheguei na igreja, eu sempre tive isso, essa expectativa de aprender.
tanto das coisas boas, mas também aprendendo os erros. Falava assim, o erro desse irmão, o testemunho desse irmão, eu guardava e falava assim, eu não vou errar quando chegar a minha vez. Mas é claro que quando chega a nossa vez, a gente acaba errando, né? Porque cada família é uma família, cada filho é um filho. Nós, como eu falei para vocês, nós temos 2 filhas. Marcela veio primeiro, nós criamos a Marcela, depois, né, chega a Maria Eduarda, nós tentamos aplicar os mesmos princípios para Maria Eduarda, mas Marcela é uma menina, é uma pessoa, Maria Eduarda é outra pessoa completamente diferente. Mesmo nós tentando aplicar os mesmos princípios, mas nós tivemos que ter graça e sabedoria de Deus para agir de maneira diferente com uma e com outra. Porque uma tem uma natureza, uma tem um gênio, uma tem um jeito de pensar, e a outra saíram do mesmo pai, da mesma mãe, né, moram na mesma casa, mesma família, mas são 2 pessoas completamente diferentes. Então, criar filhos é uma tarefa que nós precisamos de muita graça, de muito discernimento, de muita unção, né, muita sabedoria de Deus, para a gente levá-los à presença de Deus. Principalmente nesse tempo que nós vivemos, chamado hoje. E não está fácil criar filho nos dias de hoje, tá? Hoje em dia as coisas estão mais difíceis. Eu lembro na minha época, não sou tão antigo assim, quando fala minha época parece que eu sou tão velho. Mas eu lembro que na minha época meu pai me falava 3 coisas. E se ele falasse hoje, eu ia gostar demais. Ele falava para mim assim, não sai do quarto, come tudo e vai dormir cedo. Não era? Eram as 3 ordens do pai. Não entra naquele quarto, não sai de lá de jeito nenhum. Come tudinho que está no prato. Eu aprendi de verdade, né? E vai dormir cedo. Como é que nós conseguimos fazer isso no dia de hoje? E essa geração que está chegando aí, mais difícil ainda, aplicar esses princípios e fazê-los entender que eles precisam viver dessa forma. Hoje eu quero te levar a refletir que tipo de pai e tipo de mãe você tem sido para os seus filhos. Hoje a minha intenção é levar você a pensar o que você tem gerado nos seus filhos. O que nós temos gerado. Se nós pudéssemos hoje abrir aqui, você pudesse se expressar, ou você pudesse escrever aí no seu bloco de anotação, o que você tem gerado nos seus filhos. O que eu tenho gerado na vida das minhas filhas. Será que eu tenho depositado na vida dos meus filhos? Será que você tem depositado na vida dos seus filhos os seus sonhos? Será que aquilo que nós temos feito para os nossos filhos são os nossos sonhos? São as nossas frustrações? Ah, não deu certo comigo, eu sonhava, eu queria tanto e hoje eu estou gerando isso dentro dos meus filhos. Quantos pais não agem assim? Pais que sonhavam em ser jogador de futebol e não deu certo, e aí o meu filho vai ser. Pais que queriam ser médicos e não deu certo, meu filho vai ser. Pais que queriam, ter uma carreira bem sucedida e não conseguiu, meu filho vai ser. E não dão direito para o filho escolher o que ele quer. E acha que o filho não tem direito de escolha. Por quê? Porque o pai sonhou, a mãe sonhou em ser alguma coisa. E aí as frustrações desse pai, as frustrações dessa mãe estão sendo derramadas dentro do interior do filho. E aí, consequentemente, nós vamos criar uma outra geração frustrada. O que nós precisamos gerar e criar dentro dos nossos filhos não é a nossa frustração, não são os nossos sonhos, mas aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus tem para eles. Nós, eu e Valéria, desde cedo, desde quando nós tivemos a nossa primeira filha, nós sempre ficamos perguntando ao Senhor o que essas meninas vão ser, o que o Senhor tem para elas. E desde muito cedo nós conseguimos identificar o que Deus tinha para elas. E aí, ao longo do tempo, os anos foram passando e as confirmações foram vindo e as palavras foram vindo, e Deus confirmando através de palavras. Até hoje Deus tem falado muito através de palavras, de profetas, de homens de Deus a respeito da nossa casa. Mas desde muito cedo nós fomos para os pés de Deus, para os pés do Senhor, e perguntando o que o Senhor tem para elas, porque nós queremos ajudá-las, nós queremos auxiliá-las a irem na direção daquilo que Deus tem para elas, daquilo que Deus tem para a vida delas, não daquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para minha esposa é nosso. Como o pastor Giovanni pregou aqui, nós somos um.
né? Nós temos a mesma missão, estamos debaixo da mesma direção, mas as minhas filhas daqui a pouquinho, elas vão tomar o rumo delas, elas vão tomar a vida delas, e elas vão deixar de viver a nossa vida para viver a vida delas. Então a nossa oração sempre foi que elas vivam aquilo que Deus tem para elas. E o que eu como pai, a Valéria como mãe, podemos contribuir para que isso se adiantasse na vida delas, ou ajudasse, ou acelerasse esse processo. Nós somos aqueles que lançamos os nossos filhos. Nós somos aqueles que impulsionamos os nossos filhos para viver não os nossos planos, para viver não os nossos projetos, mas para viver aquilo que Deus tem para eles. Nós estamos vivendo algo dentro de casa agora, com a nossa filha mais velha. Ela tem sonhado em ser médica. E aí eu falo assim, filha, seu pai é pastor, né? Médico, então, só pela misericórdia, graças a Deus, então vai orar. E aí eu falo para ela, você tem que ir para uma faculdade pública, federal, né? Porque não dá. Mas aí agora ela fala assim, mas pai, eu sei o que Deus tem para mim, mas eu também quero ir para isso. Eu quero me envolver nisso. E agora, pai, me ajuda. Aí eu falo, não. Todas as vezes que ela vem conversar comigo sobre isso, ou com a mãe dela, a gente fala assim, não, bota o joelho no chão, peça sabedoria para Deus. Pergunta para Deus se é para você ir para a direita ou para a esquerda. Eu não posso, lógico que eu aqui dentro estou doidinho para dar uma direção para ele. Eu que estou doidinho para falar assim, vira médica, menina. Vai sustentar o seu pai quando ele ficar velho, né? Não, vai agora, né? Cuida de mim quando ele ficar velho, dentro da sua mãe. Imagina uma médica dentro de casa, cuida de mim, meu irmão. Vai. Eu estou doido para falar isso, mas não posso. Porque eu não posso gerar nela algo que é meu. Eu não posso depositar nela algo que eu quero. Toda hora que ela vem, praticamente toda semana, ela pai, agora eu vou para cá, eu vou para lá. Eu falo assim, você está orando? Eu estou orando, pai. Eu estou orando, mas eu não sei, pai. Assim, talvez Deus tenha as duas coisas para você. Ele fala assim, você precisa discernir o tempo. Se é tempo para agora você ir para a direita ou se é tempo de você ir para a esquerda. Aprenda a discernir o tempo de Deus para você. Mas eu não posso dizer para ela, faça isso. Eu falei para ela assim, o que eu vou fazer é começar a orar especificamente para Deus me ajudar a ter uma revelação que venha de você. E quando você falar, vai testificar no meu coração e você vai andar naquilo que Deus tem para você. É isso que nós, como pais, temos que fazer com nossos filhos. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com os nossos filhos. Um relacionamento que vai nos ajudá-los a impulsioná-los pela vida. A Bíblia não fala que filhos são como flechas? Se filhos são como flechas, nós somos os arqueiros, o que nós temos que fazer com as flechas? Guardar dentro de casa. Tem pai que acha que flecha é para ficar guardado dentro de casa, de recordação, pendurando na parede, e falar, eu era um bom arqueiro, tem essas flechas aí. Não. Tem pais que acham que os filhos nunca vão sair de casa. E pai de filho nunca sai de casa, o que acontece? Dono de casa. Eu vi uma reportagem, essa semana atrás aí, de um rapaz que estava falando mal do presidente da República. Falando mal, ele estava nas redes sociais aí, falando mal demais do Bolsonaro. E aí alguém pegou e falou assim, vou falar para vocês quem que é esse rapaz que está falando mal do presidente. 29 anos, 30 anos de idade, não lembro agora exatidão, mora com os pais, desempregado, acorda à tarde e passa o dia jogando videogame. Esse é o rapaz que está falando mal do presidente. Então, filho que não sai de casa, olha para sua mulher e fala, é problema. É problema. Porque todo pai e toda mãe sonha com o quê? Que o filho vai embora, não é verdade? É ou não é? É ou não é? Tem que ser, meu querido. Vai chegar a hora que o ninho vai ficar vazio. Eu estava conversando com um pastor amigo meu. Os filhos já casaram e foram embora, viver a vida deles. E eu perguntei para ele, e aí, como é que tem sido? Ele falou assim para mim, é bom demais. Eu falei, Ele falou, no começo a gente deu uma choradinha, estranhou um pouquinho e tal, mas é bom. Ele falou assim, tem dia que eu levanto só de cueca, e saio dentro da casa, tem dia que eu esqueço a cueca, e saio dentro da casa, né? Aí a mulher toma um susto. Não, tranquila, mulher, né? Ele falou assim, vou no banheiro e deixo a porta aberta, né? Ele falou assim, tem sido bom demais. Ele falou assim, eu tenho vivido a minha lua de mel com a minha mulher de novo, né?
Tem dia que a gente namora na sala, tem dia que a gente namora no quarto, tem dia que a gente não namora, tem dia que depois, quando os filhos vêm passar a final de semana, a gente estranha. Eu fico assim, será que não vou embora logo? Não. Eu falei mesmo, não, vai embora. Às vezes tem um feriador prolongado e fala, não precisa ficar o feriado inteiro não. Vai para sua casa. Por quê? Esse tem que ser o nosso sentimento. Porque ele, como pai, fez o papel dele. Deu a direção, indicou o caminho e falou, vai em frente. Que tipo de pai nós somos? Que tipo de pai nos representa? Se nós olhássemos para a Bíblia, e a Bíblia está cheia de pais, que tipo de pai nos representa? Eu quero citar alguns pais hoje para vocês. E eu quero que você, enquanto eu vou falando sobre os pais, eu quero que você pense se esse pai te representa ou não. E entenda quando eu falo pai e mãe, tá? Eu quero que você pense que te representa. E mais uma vez, você que não tem filho, pensa nesses pais que eu vou citar para você e fuja de alguns e corra para outros, tá bom? Combinado? Amém? Eu quero o primeiro pai que eu quero citar para vocês, chama-se Jessé. Jessé era pai do rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu estava pensando, o que Jessé representa? Jessé representa aquele pai que não gera nada no interior do filho. Aquele pai que não é capaz de gerar nada no filho. Aquele pai que faz discriminação dos filhos, entre os filhos. Aquele pai que trata os filhos com desigualdade, que não trata todos iguais. Aquele pai que tem um rei dentro de casa, mas trata como um empregado. Lembra quando Samuel chegou para ungir os filhos de Davi, para ungir os filhos de Jessé, um filho de Jessé? Ele chega lá, vai prestar o sacrifício e fala para Jessé, eu vou na sua casa. Jessé chama os seus filhos. Jessé chama todos os filhos ou deixa um filho de fora? Deixa um filho de fora. Porque Jessé trouxe os filhos queridos. E um por um Deus vai falando para Samuel, não é 7 filhos. Deus vai falando para Samuel, não é Samuel, esse eu rejeitei, não olha para a aparência, não é esse eu rejeitei, não é. Aí Samuel falou assim, mas não é possível, né? Já passou todos os filhos do homem. Aí Samuel fala assim, você tem mais algum filho? Ele fala assim, tem mais um. Ele está cuidando do rebanho, pastor, cuidando do rebanho. Aí o que Samuel fala? Ninguém vai comer enquanto esse menino não chegar aqui. A Bíblia diz que rapidamente mandaram chamar Davi. Quando Davi entra, Deus fala para Samuel o quê? É esse Samuel, unja ele. Esse é o homem que eu escolhi. Então Jessé representa esse pai que olha apenas para a aparência, que não está nem um pouco preocupado com a habilidade. Jessé é esse tipo de pai que está somente preocupado com os benefícios que o filho possa dar. Quando ele traz para a frente de Samuel os seus filhos, ele trouxe os bonitões, ele trouxe os fortões, ele trouxe aqueles que poderiam trazer alguma coisa para ele, mas o rejeitadinho deixa lá. Ele rejeita esse tipo de pai. Quantos pais hoje de hoje nós vemos fazendo distinção entre os filhos? Quantas vezes nós já ouvimos pais falar assim, esse meu filho é inteligente, mas esse aqui é burro. O bichinho burro, não é? É ou não é? Eu tenho isso dentro da minha casa. Uma filha minha, não vou citar nomes para não complicar a minha vida, mas uma filha minha, ela vai nos estudos assim, ó. Nunca precisei sentar e ficar lendo 2 vezes 2, menino, quanto é que é? Nunca. Agora a outra. Senta aqui, filha, quanto que é 2 vezes 2? Não sei. Vamos, menina, vamos, você sabe sim, já falei para você semana passada. Eu esqueci esse negócio aí. Vamos, menina, vamos lá, tabuada, você tem que decorar a tabuada. Estou dizendo um exemplo só, tem que decorar a tabuada. Um dia alguém perguntou para ela assim, as duas, qual é o seu sonho? Aí a outra, uma falou assim, de escola, aí uma falou assim, eu pretendo ser tal coisa. E você? Você sair da escola. Deixa a hora de sair da escola. Aí a pessoa olhou para mim assim e falei, porque é verdade. Ela fala para mim, pai, eu odeio escola, pai, odeio. Olha, eu falei, filha, está acabando. Ela falou, que acabando? Ela contou assim, pai, tem muitos anos na frente, pelo amor de Deus. Eu odeio tal da escola, né? Pai, não sei por que inventaram. Pai, daqui eu não sei quanto tempo eu não vou lembrar de mais nada disso que eles estão falando, pai. Eu falo, não, mas você vai estudar, menino, pelo amor de Deus. Só que eu e minha mulher nunca fizemos discriminação. Nós nunca fizemos comparação. Tá vendo a sua irmã? Olha que menina inteligente. Nós nunca precisamos sentar com ela para ela tirar uma nota boa.
Às vezes eu colocava o boletim das duas, uma do lado da outra, assim, longe delas. Eu falava assim, meu Jesus, olha aqui. Uma era 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. A outra nunca tinha tirado um 100, nunca. E ela falou um dia para mim assim, pai, sabe qual é o meu sonho? Tirar um 100. E eu falei assim, você vai tirar em nome de Jesus. E o dia que você tirar, nós vamos fazer uma festa. Aí ela falou assim, combinado, pai. Um dia essa menina chegou em casa pulando. Pai, com o boletim não. Olha que eu tirei um 100. Eu falei, opa, vamos embora. Aí, não sei se eu fui na sorveteria, não sei onde eu fui com ela. Falei, vamos festejar, porque é o primeiro 100 coloquei no grupo da família. Primeiro 100 da fulana, né? Todo mundo festejou, porque todo mundo sabe que ela não gosta, todo mundo se alegrou. Parabéns, tá. É esse o tipo de pai que nós precisamos ser. Ei, não podia, eu poderia ter olhado para o boletim e falar assim, você não tem mais que obrigação, menina. Você só vive para estudar. Tem muito pai que, ao invés de ajudar, faz isso. Mas que burrice, menina. Deve ter tirado 100 há muito tempo atrás, não agora. Mas o nosso papel não é discriminar. O nosso papel não é afundar o camarada. O camarada já está afundado, meu irmão. O camarada já tem dificuldade de estudar. Imagina se eu cobrasse mais dela. Eu ia acabar de matar. Mas esse não é o pai que nós devemos ser. Existe um outro pai na Bíblia, chamado Eli. Esse Eli foi um sumo sacerdote. Ele foi juiz em Israel. Eu não vou ler os textos, irmãos, senão de fato eu ia ter as 10 com vocês. E eu não vou judiar de você tanto assim. Esse Eli foi um sumo sacerdote, foi juiz, e ele teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado Ofine e outro filho chamado Finéias. Sabe o que o Eli representa para nós? O Eli representa para nós aquele que conhece a Deus, aquele pai que conhece a Deus, mas perdeu o temor. Sabe por quê? Ele conhecia Deus, era um sumo sacerdote, sabia tudo sobre sacrifício, sabia tudo sobre como entrar na presença de Deus, mas perdeu o temor. Ele permitiu que os seus filhos desonrassem a Deus. Os filhos também eram sacerdotes. E ele permitiu, ele sabia, ele via. Um dia o próprio Samuel, o menino Samuel, chamou a atenção do sumo sacerdote para que os filhos dele estavam fazendo. Tem muitos pais que são homens de Deus, mas que no que diz respeito aos seus filhos perderam o temor. Estão vendo os filhos ir para um caminho errado, estão vendo os filhos fazendo coisas erradas e não fazem nada. Ele via os filhos fazendo tudo errado, via os filhos quebrando o princípio, via os filhos, mas não teve pulso firme. Quem sabe ele queria ser um amigo do filho, né? Quem sabe ele não queria perder a amizade do filho. Se eu falar isso com meu filho, ele vai ficar bravo comigo. Se eu falar isso com meu filho, ele vai ficar de mal de mim. Mas é melhor nós deixarmos um filho um pouco irritado e repreendê-lo, quebrando os princípios de Deus, do que tentarmos ser amigo dele e deixarmos eles quebrar os princípios, porque esse é um caminho de morte. A Bíblia diz que teve uma guerra contra Israel e os filhos de Eli foram mortos na guerra. O filho e Finéias levaram um fogo estranho, porque eles eram sacerdotes também e eles já estavam fazendo tudo errado, quando vão para a guerra morrem. A Bíblia diz que quando Eli, e levaram a arca do Senhor junto, quando chega a notícia para Eli, olha, levaram a arca do Senhor, seus filhos estão mortos. A Bíblia diz que ele estava sentado na porta da cidade numa cadeira, ele cai e quebra o pescoço, porque ele era grandão. Esse é um tipo de pai que não pode me representar. Esse é um tipo de pai que não deve nos representar. Como eu falei na primeira mensagem que eu estava pregando para vocês aqui, nós temos que ser os sacerdotes da nossa casa. E se eu sou o sacerdote da minha casa, os meus filhos não podem quebrar princípio. Não há negociação com os nossos filhos, com as coisas de Deus. Nós podemos negociar com nossos filhos umas férias, nós podemos negociar com nossos filhos um brinquedo, nós podemos negociar com nossos filhos um celular novo, nós podemos negociar muitas coisas com os nossos filhos, mas princípios eternos não há negociação. Aí, meu irmão, comigo não tem boquinha não. Uma mentira ou algo errado que vai ferir um princípio de Deus, negativo. Eu não posso admitir como um homem de Deus que a minha casa quebre princípios de Deus. Se eu sou o sacerdote daquela casa, como é que eu vou admitir que os meus filhos assumam caminhos errados? Esses dias um pai falou comigo sobre o filho, mas é o filho de maior. Se o filho é de maior, agora ele é dono da lei dele. Mas enquanto está dentro da minha casa, são as minhas regras, são as minhas normas, são os meus princípios. Se eu sou um homem de princípio, se eu sou um homem de regras, se eu sou um homem da palavra, a minha casa precisa andar na palavra. Tem muito pai que chega chorando, ai, meu filho tomou esse caminho, meu filho tomou aquele caminho, meu filho tomou aquele caminho, ai, meu filho não sei o que, meu irmão. O que estraga os filhos da gente não é a escola, o que estraga os filhos da gente não é a sociedade, o que estraga os filhos da gente não é a empresa que eles vão, o que estraga os filhos da gente é a casa que eles são gerados.
Se os meus filhos não forem gerados num ambiente de fé, num ambiente de milagre, num ambiente cristão, lá fora ele vai se contaminar na primeira oportunidade que ele tiver. Mas se ele for criado num ambiente cristão, num ambiente onde dos céus, na terra, num lar cristão, ele não vai quebrar princípio com tanta facilidade. Não que não vai errar, não que não vai pecar, mas ele vai ter dentro do coração dele temor. Eu não estou aqui pregando para você, dizendo, a minha casa é perfeita, as minhas filhas são perfeitas. Não. Vira e mexe, eu tenho que sentar numa mesa como essa aí e botar as três, né? Bota a mãe junto, e bota as três e fala assim, vamos organizar o negócio aqui, porque o negócio está desorganizado. Esse é o meu papel. Essa é a minha parte dentro de casa. Opa, nossa casa está saindo fora dos trilhos. Os filhos estão tomando um caminho que não é o caminho que nós seguimos nessa casa. É hora de sentar em volta de uma mesa e falar assim, opa, estamos fora. Estamos tomando um atalho. Estamos tomando um caminho errado. Vamos trazer de volta. Amém? Amém? Você pode dizer um amém aí? Amém. Não tem negociação com filho, nem com mulher, nem com marido, quando o assunto é quebra de princípio da Bíblia, da palavra de Deus, quebra de princípio do reino de Deus. Todo mundo concorda com isso? Amém? Amém? O filhão está lá, esses dias eu fiquei sabendo de um filho que parou de ir na igreja. Aí o pai foi questionado, por que seu filho não tem na igreja? Ah, mas é porque o filho não concorda com o novo formato. Não concorda com o novo formato do culto. Qual é o novo formato? É porque tem terminado tarde. Jovem, solteiro, sábado à noite, quer fazer o quê? Filho de crente. Tem terminado tarde, 9h30, 10 horas, e aí não dá. E aí você, pai, está fazendo o quê? Não. Deixa lá em casa, fica lá em casa. Irmãos, princípios não são negociáveis. Eu pensei comigo, se fosse filho meu, ia ver o princípio que ele ia ver o formato que ele ia encarar. O formato também é simples, né? E aí, que isso, rapaz? Sabe, meu irmão, eu dou graças a Deus que eu sou um filho de nordestino, meu pai é alagoano, e na minha casa não tinha boquinha para jacaré, não, irmão. Nós não éramos crentes, né? Não nasci num berço cristão, mas na minha casa tinha o princípio do rei, meu irmão. Na realidade não era nem rei. A minha mãe achou, hoje em dia eu sei que não pode bater, eu sei de todas essas coisas, tá? Mas minha mãe não sabia disso, ninguém falou isso para ela. Esqueceram de avisar, esqueceram de criar a lei da palmada lá em casa. E aí a minha mãe um dia mexendo com umas coisas que ela tinha guardada lá, ela achou um negócio chamado bainha de facão. Alguém aqui conhece? Aquilo foi o capeta que inventou. Não, Deus não inventou aquilo lá, não pode. E ela, acho que era muito velha, estava meio ressecada já. E ela veio lá dos negócios com aquele negócio na mão assim, ó. Parecia uma espada. Eu achei que era espada, naquela época era na época do He-Man. Eu falei, a espada do He-Man. Você vai ver o He-Man. Eu falei, mas por que esse negócio aí? Ele falou assim, na hora certa você vai descobrir. Nós éramos 3 homens dentro de casa. Você imagina, 3 homens dentro de casa. Eu tenho mais 2 irmãos. Meu irmão, vira e mexe, nós escutava aquele negócio estralando. Pá! E onde pegava, levantava um vergão. Não tinha boquinha, meu. Fazia coisa errada, fazia coisa que desagradava. Aquela bainha do facão comia frouxo nas pernas da gente, nas costas, onde pegava, meu irmão. Aí eu dou graças a Deus por aquela bainha de facão. Um dia sumiu, acho que um dos meus irmãos fez com que ela sumisse. Porque eu lembro que um dia minha mãe falou assim, quem viu a bainha de facão? Ninguém viu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com aquela bainha. Quando a gente se reúne, eu falo, gente, que fim deu? Ninguém se pronuncia. Eu falo, agora vocês são crentes, vocês não podem mentir. Onde é que está aquele negócio? Ninguém sabe. Foi um anjo que deve ter vindo de noite. Eu acho que Deus olhou lá do céu e falou assim, manda um anjo lá. O anjo deve ter de noite, pegou a bainha e falou, vou subir com esse negócio aqui, porque esses meninos estão sofrendo demais. Não tinha, eram as regras deles, eram as regras que eles entendiam, e acabou. Meu pai era daquele assim, ó, eu criei filho macho. Eu só tenho filho, ele falou assim, eu pedi para Deus filho macho, e eu tenho dentro dessa casa filho macho. Ele falou assim, se virar gay eu mato. Ele não era convertido. Aí de vez em quando nós brincávamos, pai, eu tô achando que esse camarada aí tá ficando meio estranho. Aí ele falou assim, não tá doido? Ele falou assim, ele é nordestino. Ele falou assim, não tá com a peste?
Quando não tacar peste, eu já resolvo o problema desse menino já. Tá doido, rapaz? Que conversa besta é essa? Aí os meninos falam, não, pai, não, tá tudo certo, é brincadeira, deixa pra lá. Mas tinha as regras dele, tinha os princípios dele, e quem não andava nas regras dele, no princípio dele, não tinha nada pouquinho. Era a casa dele, as regras dele, era a norma dele. E se não tivesse contente com as regras dele, com a norma dele, ele falava assim, você vendia a porta da rua, você vendia da casa. Vai cuidar da sua vida. Se você não está feliz com o que tem aqui, vai cuidar da sua vida. Hoje há uma inversão de valores. Eu estou dizendo que você não precisa ser radical como meu pai. Eu não sou radical como meu pai com as minhas filhas. Nunca fui. Nós não precisamos dessa radicalidade toda. Não precisamos dessa ignorância toda. Mas nós podemos sim ser firmes no que diz respeito às coisas de Deus. E não tem negociação. Se Eli tivesse sido firme com os filhos dele ou não, se ele tivesse repreendido os filhos, o que vocês estão fazendo é pecado, está desagradando a Deus, pare com isso, eles não tinham tido um final de morte. Outro pai é Davi. O grande, como eu disse a vocês, o grande rei Davi. Eu anotei o nome dos filhos de Davi aqui, não vou ler porque vai demorar. Eu ia ler porque de repente alguém está querendo ter filho, tem cada nome legal aqui para você colocar no seu filho. Ó. Elisua, Elipelete, Noga, Nefeg, Jafia. Olha o nome assim, fantástico. Mas eu não vou ler tudo porque vai demorar. Aí, Samua, Sobabe, Aminon, Natan, cada coisa linda. Salomão teve. Salomão era um dos filhos. Davi teve aproximadamente, 1 Crônicas 3 fala que ele teve 20 filhos. 20 filhos. Ele era rei mesmo, devia dar conta de sustentar. Né? Mas Davi foi um grande rei. Grande rei. Mas um fracasso como pai. Um péssimo pai. Um homem que pegou 300 homens e transformou em valentes. Um homem que comandou um exército, um homem que comandou uma nação, mas dentro da sua casa era um fracasso. Como pai, o filho estuprou a irmã, o outro filho veio e matou. Um fracasso. Estupro na família, assassinato na família, um fracasso. Grande rei, mas um fracasso. Sabe quem ele representa? Ele representa aquele pai que está ausente da vida do filho. Davi fracassou porque ele estava ausente da família dele. Davi não sabia o que acontecia com os filhos. Davi não conhecia o coração dos filhos. Se ele conhecesse o coração dos filhos, ele tinha protegido a sua casa. Ele tinha protegido a sua vida. Tem muitos pais que não conhecem, mães, não conhecem o coração dos filhos. Não sabem o que o filho pensa, não sabem o que o filho está sentindo. Essa onda de filhos se matando, não sei como é que está aqui morando, mas lá em Douradina, o que tem de jovens se enforcando. E você vai conversar com o pai não sabe, mas estava tudo bem. Como estava tudo bem se o camarada se matou? São pais que não conhecem o coração dos seus filhos. São pais que não conhecem o interior dos seus filhos. Eles representam aqueles pais que nunca sentaram com os seus filhos e tiveram uma abertura de coração. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? O pai e a mãe estão no piloto automático e acham que o filho também está. O pai e a mãe estão bem resolvidos e acham que os filhos também estão bem resolvidos. Mas às vezes nós estamos com filhos doentes dentro de casa e nós não estamos percebendo. Às vezes nós estamos com os filhos sofrendo dentro de casa, sofrendo calado, e muitos pais não têm percebido isso, não têm sondado o coração dos filhos. Sabe por quê? Porque não dá tempo. Hoje nós vivemos uma era onde a correria está demais, onde as pessoas estão pedindo para ter uma hora a mais, um tempo a mais no dia. Por causa do quê? Trabalho. Hoje o homem está cada vez mais louco por ter, e está esquecendo de ser. Quer ter tanto, mas esquece que tem que ser. Como o pastor Giovanni falou aqui, se nós não quiséssemos cuidar dos nossos filhos ou da nossa esposa, teríamos que ficar sozinhos. Mas uma vez que nós assumimos essa responsabilidade, vamos ser homem suficiente e mulher suficiente para cuidar. Hoje é mais fácil pegar o filho, jogar numa creche, jogar numa escola, jogar numa brinquedoteca. Né? Nós estamos conversando essa semana sobre isso. E é mais fácil, cuida aí para mim. Hoje tem pais que estão terceirizando a educação dos seus filhos. Escola nunca vai educar filho de ninguém, igreja nunca vai educar filho de ninguém. A educação dos meus filhos e dos seus filhos são dentro da sua casa, dentro da minha casa. Comigo, na minha mesa, na mesa com a minha mulher. As minhas meninas precisam estar lá na mesa com ela aprendendo a ser gente. Nós precisamos conhecer o coração dos nossos filhos. Nós precisamos chorar com eles, precisamos brincar com eles, precisamos nos divertir com eles, precisamos conhecer o coração deles. Uma conversa aberta. Os filhos de Davi, para conversar com Davi, tinham que marcar uma audiência com ele. Tem muitos filhos que para conversar com o pai, tem que marcar uma audiência com o pai, um horário. Ou marcar um horário no seu escritório, pai.
Para quê? Para ver se a gente conversa. Para ver se eu consigo orar um tempo. Tem pai que nunca tem afeto, nunca tem carinho. Irmãos, eu sou pai de 2 meninas. Agora, pensa a minha situação. Criado por um nordestino, para ser macho, acaba macho. Aí Deus vai me dar 2 meninas. Imagina, se tenta colocar no meu lugar. Não sei se você tem filha mulher. Quem que tem filha mulher? Coisa mais deliciosa do mundo, não é? É ou não é? É uma comida, né? Daquela relaxada. Ter filha mulher é bom ou não é? É bom demais. Quem não teve, experimenta. A menina vem, agarra, o pastor Giovanni tem, né? A menina vem, agarra, beija, lambe, aperta, quer ficar ali. É gostoso. Agora você imagina eu, criado para ser machão, sendo pai de 2 meninas. Que quer abraçar, que quer agarrar. Eu não sou de muita agarra. Não sou de muita ficar assim. Lá na igreja o pessoal até brinca comigo, fala que eu tenho que abraçar mais e tal. Eu tento, me esforço, mas eu sou mais de beleza. Eu gosto daquele negócio de bater na mão assim, né? Beleza e tal. Né? Sem muito contato, irmão, né? Sem muito agarrar. Eu luto para mudar isso. Às vezes eu falo assim, às vezes eu olho uma pessoa vindo e falo, preciso abraçar. E aí eu vou e abraço, né? Falar, abracei. Eu saio falando, abracei. Porque eu não sou de muito contato, né? De muita coisa assim. Não dá. Eu gosto de abraçar minha mulher. Mas um abraço gostoso. Aleluia, Senhor. Ela sabe que eu gosto de abraçar. Aí imagina 2 meninas dentro da minha casa, 2 princesas, crescendo e vindo do meu lado, querendo sentar no meu colo, me agarrando. Quando era pequenininha, maravilha. Agarrava, beijava, também beijava. Mas as bichas foram virando mulher, velho. Crescendo. E o negócio está ficando complicado. Eu dava banho. Eu lembro que eu dava banho e minha mulher falou assim, você precisa me ajudar, tá bom. Aí eu pegava, quando elas pequenas, né? Hoje eu não dou mais banho. Aí eu pegava, vou explicar, né? Aí eu pegava, lavava, eu falava assim, levanta o braço, lavava, vou explicar como é que eu fazia. De repente eu estou ajudando você. Aí eu lavava os braços, lavava o cabelo com shampoo e tal, ia lavando, ela vira. Aí lavava e tal. Aí eu pegava assim, agora lava a xiribita aí. Porque aí não dá pra mim não. Ela desse tamanhozinho. Aí eu pegava o chuveirinho e disse, pai, joga água. Eu jogava água e ela... Aí a minha mulher falava, lavou? Eu falei, lavei tudo, agora lá você dá uma conferida. Porque lá não dá pra mim não. Aí chegou uma hora que eu falei pra minha mulher assim, não dá mais não, eu vou dar banho nesse menino mais não. Crescendo e não dá mais pra mim não. Aí eu parei, chegou a hora que o pai tem que parar, né? Um dia eu fiquei sabendo de um pai que estava dando banho na menina já grandinha. Eu falei, para, bichão. Para, vai pra sua mulher. Eu interti na brincadeira, eu esqueci o que eu estava falando. Do abraço, obrigado. E aí, meu irmão, elas vão crescendo e vão ficando moçonas, e vão que as minhas meninas são grandonas. E aí, às vezes, eu estou em casa assistindo um jornal, assistindo alguma coisa, aí eu vejo aqueles mulherão vindo, aí eu falo assim, eu preciso dar carinho. Eu falo, vem cá. Ela até estranha. Será que aí aquele pai daquele mulherão senta? Aí eu beijo. Sabe por quê, irmão? Se não sentar no meu colo, vai sentar no colo de outro rapidinho. Eu prefiro que senta no meu. E aí tem muito pai que não pega aquelas mulheronas no colo, daqui a pouco tem um machão com ela no colo. O que você prefere? A sua menininha. Eu prefiro que senta no meu. Eu prefiro. Então dá carinho, irmão. Dá afeto. Chega. Menino é diferente. Eu não fui pai de menino, mas se eu tivesse um menino, eu ia querer aquele meu pai. O bichinho estava lascado, não estava? Mas eu fico imaginando eu criando um menino, ele estava morto. Imagina eu criando um menino. Por isso que Deus é sábio. Depois ele vai reproduzir segundo a espécie, é melhor dar menina para ele, senão ele estava criado. Então, querido, um conselho para você. Conheça o coração do seu filho. Senta com ele. Às vezes eu vou falar do pastor Giovanni aqui. Às vezes eu vejo uma foto lá. Aí ele fala, uma foto não, a rede social entrega a gente, né? Aí às vezes eu vejo lá ele falando assim, sair com os machos, com os meninos, alguma coisa assim. Dia deles, dia delas, e às vezes é dia dela, né? Então às vezes eu vejo lá, fala que legal, sair com os filhos, foi ter um dia. É isso aí, irmão. Conheça o coração do seu filho.
Conheça o coração da sua menina. Esses dias eu vi alguém falando, ministrando, e falou assim, a minha mulher mostrou um vídeo para mim, de um pai que chega em casa, de um pai que está em casa, e ele tem uma menina de 2 anos, 3 anos, sei lá, e ele então prepara, porque aquele dia era o dia especial da menina, era o dia da princesa, e ele vai, compra flores, ele ia sair com a menina, ele vai, ele fala assim, e aí ele dá aquela enrolada na menina, e ele vai lá fora, aperta a campainha, a menina abre a porta, ele vai lá, pega ela, dá a flor para ela, e sai com ela, e leva, sei lá para onde, comer lá no quintal mesmo, que é, e come lá no quintal com a menina. Aquele dia, a mulher estava dentro de casa, ele e a filha. Eu falei assim, será que ela está dando bom direto para mim, né? Será que eu tenho que ter um dia da minha princesa? Mas sabe, nós temos que fazer essas coisas, deixar de ser um machão e começar a ser pai. E cuidar, conhecer o coração dele. A hora que você só olhar, você sabe, meu filho não está bem, minha filha não está bem. É hora de sentar e ter um tempo comigo. Deles ter a liberdade de nos procurar e dizer assim, pai, eu preciso abrir meu coração com você. Mãe, eu preciso abrir meu coração com você. Eu não estou bem. Ora comigo. Ora comigo por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Por que a minha filha hoje tem chegado para mim, pai, por favor, me ajuda? Porque lá atrás eu semeei isso no coração dela. Por isso, busque nós. Busque lá fora. Busque em nós. Não busca nas drogas, na bebida, na prostituição. Busca em mim. Juntos nós vamos buscar em Deus o que é melhor para você. Outro tipo de pai é um homem chamado Anrão. Esse Anrão era o pai de Moisés. Esse é aquele que representa aquele que gera o libertador. Representa aqueles pais que protegem os seus filhos do maligno. Lembra que o rei tinha dado um edito lá de matar todo menino? Anrão protegeu o filho dele. Tem os pais que protegem, tem os pais que cuidam, protegem o filho do mal. Aquele que desde cedo reconhece no filho propósito. Desde cedo sabe, meu filho tem propósito. Meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus. E ajuda a gerar isso no coração dele. É aquele que não teve medo de lançar o seu filho. Quando a mãe de Moisés vai colocar ele no cesto, você acha que o pai não sabia? Você acha que o pai não estava ali sabendo de tudo? Lance. Deus tem propósito na vida desse menino. Deus tem algo na vida desse menino. Ele representa aquele que busca Deus, que está conectado com os propósitos de Deus para o filho. Aquilo que Deus vai fazer, aquele que clama a Deus pela sua família. Imagina ser pai de um libertador. Às vezes você está com o libertador dentro da sua casa e não está percebendo. Outro pai, eu vou andar um pouquinho que meu tempo está estourando. Outro pai que eu quero falar com vocês se chama Zelofeade. Esse camarada tem uma história fantástica. A Bíblia diz que Zelofeade morreu. Muito que a Bíblia fala de Zelofeade é isso. Que Zelofeade teve filhas e morreu. Que graça tem na história de um homem desse? Zelofeade era pai de 5 meninas. Chamava Maalá, Ogla, Noa, Milca e Tirza. Esse camarada mexe comigo. Sabe por quê? Não pela história que ele morreu. A Bíblia diz que Zelofeade teve seus filhos, não teve filhos homens e morreu. Mas Zelofeade é o pai que gera filhos que comove o coração de Deus. Zelofeade não deixou herança para as filhas. Porque na lei, o pai que não tinha filho homem não tinha direito à herança. A herança era passada para outro membro da família. Quando Zelofeade morre, as 5 filhas dele ficam sem herança. Mas Zelofeade tinha gerado no coração dessas meninas o quê? Coragem, ousadia, intrepidez. E ele ensinou essas meninas que com o temor delas comoveu o coração de Deus. A Bíblia diz que essa Ogla, Tirza, Noa, Milca e Malá foram até o sacerdote, foram até Moisés e falaram assim: olha, o nosso pai morreu, nós estamos sem herança, rogue a Deus por nós, faça alguma coisa por nós. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que elas comoveram o coração de Deus de tal maneira que Deus mudou a lei. Você imagina Deus mudando uma lei por causa de 2 meninas? Mudou a lei. Deus falou assim: sim, Moisés, escreve aí, a partir de hoje, o pai que morrer e deixar meninas, elas têm direito à herança na terra. Mudaram a lei. Por quê? Porque um pai gerou isso no coração delas. Nós, como pais, precisamos criar filhos que comovem o coração de Deus. Nós, pais, precisamos criar filhos que, quando nós olharmos lá dentro do quarto, eles estão de joelhos orando, adorando a Deus, dizendo: olha, estão comovendo o coração de Deus. É esse tipo de herança que nós temos que deixar para os nossos filhos.
Nossos filhos não estão preocupados com as heranças financeiras que vão receber. Tem muito pai preocupado, eu preciso deixar um futuro para o meu filho, eu preciso deixar uma herança para os meus filhos, eu preciso deixar algo para proteção para eles. A melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos são o temor a Deus no coração deles. Se amanhã ou depois você morrer, eu morrer, como é que os nossos filhos, nossas filhas vão ficar? Perdidas? Ou elas vão comover o coração de Deus e Deus vai trabalhar a favor delas? O pai morre, deixa suas filhas, mas elas sabiam como falar com Deus, tinham temor a Deus, e Deus muda uma lei. Sabe o que é isso, irmão? É a única vez que tem uma lei mudada na Bíblia, a hora que Deus muda essa lei. Mas a partir de hoje as meninas vão ter herança como vão ter os irmãos homens. Será que os nossos filhos têm comovido o coração de Deus? Será que nós temos criado filhos a ser tementes? Outro pai que eu quero falar com vocês é Noé. Eu já estou terminando. Sabe o que? Noé também é outro cara forte, né? Na Bíblia. Imagina comigo um camarada que conseguiu levar toda a família dele a acreditar num projeto. Um homem de fé, obediente, temente a Deus, que gerou isso dentro da família dele. Pensa comigo, irmão. Um camarada chegar para a família dele e dizer assim: nós vamos criar um barco. Um barco. Vamos. Nós vamos colocar um monte de bicho dentro. Depois nós vamos fechar a porta, vamos entrar dentro. Vai chover, vai alagar a terra. E nós vamos ficar, sabe Deus quanto tempo dentro. Você entraria nesse barco? Você não. Seu filho entraria nesse barco? Será que nós estamos gerando fé suficiente nos nossos filhos para entrar dentro dos nossos barcos? Sendo nós uma família sacerdotal, nós estamos gerando isso neles? Ou nós estamos fazendo como o pastor Giovanni falou: eu vou no domingo à noite para a igreja, no domingo de manhã para a igreja, está bom demais. Será que é esse tipo de barco que eu estou ensinando meu filho a entrar? Eu já estou ensinando o caminho da igreja, está bom demais. Será que é isso que eu preciso ensinar para eles? Ou eu preciso ensinar para eles um propósito maior? Ou eu preciso mostrar para eles que tem algo mais embutido no meio disso aí? Eu preciso mostrar todo o projeto para eles, todo o projeto de uma vida para eles. Dizer assim: a vida com Deus é muito mais do que frequentar um culto. A vida com Deus é mais edificante. A vida com Deus é mais intensa. Será que eu tenho gerado o projeto que Deus deu para mim na vida do meu filho? Na vida da minha filha? Será que a minha família abraça aquilo que Deus me deu? Ou será que, como eu disse agora há pouco, a minha preocupação é em guardar, em tesourar, ter essas coisas para mim? Não tem tesouro mais precioso. Não tem bem, não são os bens que nós granjeamos, mas é a família que nós temos que vale a pena. Isso vale a pena para nós. Noé deixa esse exemplo de pai para nós. Esse tesouro. Que legado nós temos deixado na vida dos nossos filhos? Que tipo de filhos nós temos criados? Muitas pessoas estão chegando ao topo, mas estão sozinhos. Agora há pouco nós estávamos aqui na mesa falando de um empresário bem sucedido. Chegou ao topo, sozinho. Os filhos odeiam, a mulher odeia, chegou sozinho. Que adianta? Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro? Mas nós estamos perdendo nossos filhos, nós estamos perdendo nossa casa. Mas eu estou bem financeiramente, aleluia. Aí vai olhar para a casa, está destruído. Nem os filhos estão acreditando mais na gente. Não é não, vem cá, tem um projeto de Deus para a nossa família. Eu quero que a minha família entre nesse projeto. Será que você tem entrado no projeto e metade da sua família tem ficado de fora? Será que você já entrou no projeto, mas os seus filhos não entraram com você ainda? Está errado. Reúne em volta da sua mesa. Eu quero terminar com um pai fantástico na Bíblia, que para mim é o maior pai de todos. De todos esses que eu falei, esse é o melhor. Ele chama Jesus. Eu não poderia terminar falando de um pai melhor. Ele não teve filhos naturais, mas ele teve 12 filhos espirituais. 12 homens complicados, 12 homens rebeldes, 12 homens geniosos, até ladrão ele teve no meio dele, como filho dele. 12 homens improváveis. Mas sabe o que ele fez? Ele investiu na vida desses filhos, se tornaram grandes homens, porque ele gerou no coração desses homens bondade, graça, ele transformou o coração desses homens. Até um Pedro, que era o genioso, até um João, que era bravo. João era chamado filho do trovão. Por que você acha que João era chamado filho do trovão?
bravo, explodia com facilidade. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas eram os filhos que ele estava gerando, eram os filhos que ele estava criando. Lembra quando quando ele ressuscita e ele aparece às mulheres? O que ele fala para as mulheres? Vai lá, fala para os meus meninos, eu vou parafrasear aqui. Vai lá, fala para os meus meninos irem para Galiléia, que eu vou ver eles lá. Fala para Pedro. É o único discípulo, o único apóstolo que ele fala o nome. Fala isso também para Pedro. Sabe por quê? Porque ele sabia que Pedro estava destruído porque tinha negado ele 3 vezes. E ele estava ali resgatando o filho de volta. Ele estava ali dizendo assim, fala para o meu filho Pedro ir lá para Galiléia que eu quero encontrar com ele lá também. Ele resgatou de volta. E eu vou dizer algo para você, se Judas espera 3 dias, Judas tinha sido recuperado também. Provavelmente Judas pode não ter esperado os 3 dias. Mas se ele espera 3 dias, ele tinha sido recuperado pelo Pai também. Eu tenho umas ideias diferentes com relação a Judas, eu não vou falar aqui, porque o pastor Giovanni pode brigar comigo. Mas quando Jesus desce lá no inferno, quem você acha que ele vai lá? Meu Deus. Deixa teu pastor da família, que é melhor. Ah, Jesus. Sabe, nós como pais precisamos resgatar os nossos filhos. Nós como pais precisamos gerar destino no coração dos nossos filhos. Desses todos os pais aqui que eu falei, que tipo de pai, que tipo de mãe, né? A Bíblia fala mais de pai, homem, mas eu creio que serve para os dois. Que tipo de pai, que tipo de mãe te representa aqui? Eu vou dizer algo para você, irmão, ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de a gente fazer diferente. Ainda dá tempo de pegar as emoções e colocar no colo. Ainda dá tempo de conhecer o coração dos nossos filhos. Não tem idade para fazer isso. Às vezes tem pessoas aqui que já são avós, os filhos já estão barbados, mas ainda dá tempo de pegar o barbado, pegar a mulherona e chamar para perto e dizer, cara, vamos ter um tempo nós aqui. Quebra essas barreiras, sabe? Eu, como falei para vocês, fui criado por um nordestino, por um alagoano macho. Então, para mim, falar para a pessoa, eu te amo, era difícil, porque para ele também era difícil. Mas eu quebrei isso na minha vida. Hoje ele, depois de velho, eu falo que ele ficou frouxo. Eu falo, pai, você ficou velho, você ficou frouxo. Você não é mais aquele alagoano que eu te conheci. Hoje ele beija, hoje ele chora. Hoje ele vê aquela cena de televisão, sabe aqueles negócios de televisão, que o filho encontrou a mãe depois de 20 anos, ele começa a chorar. Eu falo, pai, você ficou frouxo, né? Cadê aquele alagoanão macho que eu conheci? Ele fala, fiquei velho, fiquei besta. Mas hoje ele abraça, hoje ele beija, hoje ele pega as netas no colo, sabe? Dá tempo de trazer de volta, dá tempo. Chega de grosserias, chega de afastar, traz para perto. Nós somos uma família abençoada, nós somos uma família do amor. Amém? Amém. É tempo de nós resgatarmos isso. Sabe por quê? Porque todos nós, fala comigo, todos nós somos filhos de Deus. Foi isso que Jesus quis mostrar com aqueles 12. Somos filhos. Eu queria chamar a Kelly e o pastor aqui, Ricardo. Eles vão me ajudar aqui e eu queria que você ficasse de pé, por favor. Nós vamos adorar Deus com um cântico aqui. Enquanto eles cantaram, eu quero que você medite na sua família. Como é a sua família? Nós somos todos a família de Deus. Olha para a sua mulher aí, o seu vizinho fala, nós somos família de Deus. Fala isso para 3 pessoas, nós somos a família de Deus. Se você quiser fechar seus olhos, segura na mão da sua esposa aí, fica com ela aí, para você meditar na letra dessa música. Depois eu vou orar por você. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou
nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você pode abrir suas mãos. Talvez você está aqui e está entendendo que nós não somos perfeitos, nem eu, nem você. Nós precisamos de muita graça, como eu disse, muita sabedoria de Deus para criar os nossos filhos no caminho dele. Mas talvez você está aqui hoje e identificou que não tem sido um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos. É um tempo esse de você falar para Deus: Deus, ensina-me a ser um pai melhor, ensina-me a ser uma mãe melhor, assim, ensina-me a amar os meus filhos, a aceitar os meus filhos. Tem muitos filhos hoje que não estão sendo aceitos pelos seus pais. Esse é um tempo de nós aceitarmos os nossos filhos. Nós não precisamos aprovar tudo que eles fazem. Nós temos que aceitá-los e amá-los. Por isso, se você é esse pai e essa mãe que tem esse entendimento, que precisa melhorar, eu queria que você ficasse com uma mão aberta. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Eu queria que você ficasse com uma mão aberta e a outra você colocasse sobre o seu coração, dizendo assim: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu vou chegar em casa, eu vou botar em prática. Eu vou mudar com meu filho, eu vou mudar com minha filha. Eu vou gerar no coração deles destino. Não vou ser um sacerdote como Eli foi para os seus filhos, para a sua casa. Eu vou ser melhor. Eu vou fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, quero orar por esse pai e por essa mãe. Todos nós aqui precisamos da sua graça. Todos nós aqui precisamos da sua misericórdia. Todos nós aqui precisamos aprender a ser pai melhor, pais melhores. Por isso, Espírito Santo, capacita cada um desses pais. Capacita essas mães, capacita esses homens, essas mulheres a serem melhores, a fazerem a diferença na vida dos seus filhos. Capacita-os a gerarem destino nos seus filhos. Capacita-os a gerar a eternidade dentro do coração dos filhos, das filhas, dos homens, das mulheres, dos meninos, das meninas. Eu quero orar agora, Senhor, por cada família aqui representada. O diabo tem atacado as famílias nesse tempo. O diabo tem lançado seus dardos inflamados sobre os filhos. E eu quero cancelar toda a atuação do maligno sobre cada família, sobre cada lar aqui, sobre cada filho e cada filha. Tira, Deus, tira todo dardo inflamado do coração dos filhos, do coração das filhas agora. Que haja uma libertação no coração de cada um deles. Aqueles que têm tido pensamento de suicídio, tire agora, libere-os agora. Que haja vida no coração dessas crianças, que haja vida no coração desses jovens. Se tem filhos aqui presos, ó Deus, em álcool, presos em drogas, em prostituição, que haja uma libertação agora. Se há filhos desviados, filhos que foram criados na igreja, filhos que foram criados nesse ambiente de fé, mas que se desviaram, Pai, agora, como filho pródigo, que eles voltem à casa do Pai. Traga-os agora, que haja milagre. Eu libero uma palavra aqui que filhos que se desviaram voltarão para a casa do Pai. Nos próximos dias, filhos voltarão para as casas dos seus pais. Nós ouviremos, eu libero essa palavra aqui, meninos e meninas que foram criadas dentro da casa de Deus, mas que se desviaram, eu declaro, eu libero aqui agora, que esses filhos vão voltar para a casa do Pai, vão voltar para a presença de Deus. Diabo, tira suas mãos sujas desses filhos, em nome de Jesus. Eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa cada lar, cada casa, cada família. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Eu abençoo cada lar aqui, no nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.